Muito bom dia! Como estão todos? Nossos sócios queridos? Bom dia, tudo bem com vocês? Perfeito. Tudo bem aí, ó? Tem gente no trânsito, tem gente em todos os lugares. Todos bem-vindos. Gente, quem está aqui pela primeira vez? Legal. Então, Cíntia, Eli e Edilson. Alguém mais que não apareceu na fotinha aqui? Não aparece em todos. Eu também. A Van é a primeira. Tudo bem, Van? Tudo jóia, bom dia. Bom dia a todos. Então, a nossa Weekly, para quem não veio ainda, é a nossa alinhamento de cultura, né? Gente, não tem coisa mais importante que a cultura, viu? É impressionante, né? A cultura, para mim, hoje, é o motor da empresa. Quem esteve com a gente desde o começo já veio porque gostou da gente. Então, a gente tem uma forma muito peculiar de ver as coisas. A nossa empresa não é igual nada do que vocês já viram, né? Então, talvez você esteja vindo de outros lugares e você vai achar que acolhimento, você vai achar que reconhecimento, você vai achar que fé, né? Que é muito diferente do mercado corporativo, mas é tudo que a gente quer, não só para ganhar dinheiro, mas para ser feliz também. Acho que está todo mundo chegando num perfil muito parecido aqui, né? A gente não quer só mais dinheiro, a gente quer dinheiro. A gente é a música dos anos 80, né? Que a gente não quer só dinheiro. A gente quer alegria, a gente quer realização, a gente quer tudo junto, né? Então, a Weekly é um momento especial de estarmos juntos para a gente se reconectar emocionalmente, né? Então, o que eu peço para vocês? Para nunca colocarem ninguém na Weekly que não seja o sócio. Bom? Porque o sócio é o dono que veio com a gente. Né? Você é responsável por transmitir a cultura para o seu time. Então, é um momento aqui que a gente não põe a nossa equipe, tá? E a gente tem que ser responsável por viver essa cultura de uma forma que todas as pessoas ao nosso redor sintam isso. Combinado? Aí, na quarta-feira, a gente tem o grupo de foco comercial. No foco comercial, aí você pode colocar a sua equipe. Lá a gente também transfere cultura, né? Mas o momento da sexta-feira é só com o dono. Combinado? Aqui é de dono, né? E dono foi o cara que fez entrevista com a gente lá no começo, passou na entrevista, porque vocês sabem que a gente reprova a gente também, vocês sabem disso? Vocês estão achando que nós estamos fazendo só negócio? A gente reprova as pessoas. Tem gente que vem e a gente fala, cara, essa pessoa não tem perfil, essa pessoa não tem nada a ver com a gente. Concorda com isso? Porque é um casamento aqui. Aqui estão as pessoas que a gente escolheu para viver uma sociedade com a gente daqui para frente. Então, nós temos uma relação de confiança com vocês. A gente tem uma relação de troca com vocês. E vocês fazem parte do crescimento da BM Vagas. Daqui a pouco, daqui 5 anos, quando vocês olharem para a BM Vagas, vocês vão falar, caraca, meu, lembra como é que era? Vai ser muito diferente, porque a gente já está no processo de crescimento absurdo, gente. Vai ser muito maior, muito melhor, né? Vocês vão estar com uma empresa muito mais reconhecida, e isso é graças aos nossos encontros aqui, porque a gente está junto nesse projeto, né? Hoje vocês estão começando, né? Ainda é todo mundo super novinho aqui, né? Mas nós estamos fazendo a revolução da RH no Brasil inteiro, tá? Então é muito importante a nossa Weekly, não faltem, porque é realmente o momento da gente estar juntos aqui, bom? E hoje a gente tem um dia muito especial, né? Como todas as nossas sextas-feiras, mas hoje é muito especial também, porque hoje nós trouxemos aqui ela, que é a nossa primeira franqueada. Ela que começou lá atrás, a empresa ainda estava em processo de formatação da franquia e ela era uma cliente. Ela veio aqui para arrumar funcionários para a empresa dela, veja bem. E quando ela chegou aqui, a empresa que ela trabalhava já era cliente nossa, ela nem sabia. A gente está fazendo processo seletivo para a equipe dela e ela nem sabia. Veja bem que organização que era a empresa dela, né? A empresa que eu trabalhava, né? Exatamente. E aí, ela chegou aqui, gente, olhou e falou assim, nossa, mas o que é isso aqui? Daí eu falei, a gente vai ser franquia. Ela falou, nossa, que legal, né? Falei, por que você não abre? Daí tinha um quadro das cidades assim, não é? O quadro da cidade estava escrito na ponta ali, Poços de Caldas. Eu falei, nosso foco, nosso primeiro lugar é Poços de Caldas, você não quer abrir uma?
E aí, chegou com vocês, com muito carinho, a nossa primeira sócia BM Vagas, Beatriz Monteiro. Uma salva de palmas para a Bia. Aqui a gente usa todos os emojis do Google Meeting, tá? Coração. O caso depois é sua música, Bia. É a música? Qual é a música da Bia? Tem a música da Bia, tem música. A gente está se preparando lá para a nossa convenção, tá? Minha música é a Clareou. Todo mundo tem uma música, porque quando a gente fizer os reconhecimentos no palco da nossa convenção, que é em abril do ano que vem, já se preparem, tá? Cada um tem uma música, né? Cada pessoa tem seu estilo pessoal, e daí quando vocês são reconhecidos no palco, toca a música de vocês. Então a Bia, quando ela vem de vaga, ela já tem a música dela. Então, quando ela está no grupo, ela fala, gente, vem de uma vaga, a gente já põe a música dela, tá? Então, eu quero que todo mundo escolha a sua música aí, para a gente começar já escolhendo esse momento, né? Passa para o Cássio, passa a música para a Stephanie, que a Stephanie vai colocar aqui no YouTube, tá bom? Cássio, passa para a Mel, não dá para ouvir ela. Não, passa para a Stephanie. Minhas filhas aqui. Gente, então, sem mais delongas, eu queria chamar a Bia. Bia, seja bem-vinda à nossa Weekly, meu amor. Bom dia. Obrigada. Conta aí, pessoal, seus primeiros passos aqui desse dia, como foi o seu encontro com a BM Vagas? Então, eu falo que eu acho que foi uma coisa que Deus guiou, né? Porque eu estava em Ouro Fino aí, trabalhando, tinha decidido fazer uma transição de carreira, né? Eu venho da representação comercial no setor alimentício e estava prestando serviço para uma empresa, para uma distribuidora de alimentos, mas assim, já meio que, já nessa transição, já tinha feito já tinha entregue as minhas pastas, que eu tinha representação, mas pensando em novos caminhos. E aí, essa empresa super desorganizada, estava precisando de um representante comercial aí em Ouro Fino, e desesperada, eles já tinham contratado o serviço da Betânia, nem me informaram, eu fui buscar, e encontrei esse pessoal abençoado aí, Betânia e Cássio, da equipe BM Matriz. Que joia, né, Bia? A Bia é Bia Monteiro, né? Então, quando ela olhou, ela falou assim, nossa, BM, do que é? Eu falei, Best Member. Ela falou, nossa, eu chamo Beatriz Monteiro. Eu falei, olha que incrível, Bia, é pra você, né? Eu achei que ela fosse embora, não ia voltar nada, depois ela me ligou. Ela falou, eu vou abrir mesmo, viu? Eu falei, que legal, então vamos embora, né? Ô, Bia, como é que foi seu primeiro dia de prospecção? Primeiro dia de prospecção foi, na verdade, junto com você, né? A gente saiu aqui louca na rua, entramos na primeira porta, olha, onde está demandando vaga, vamos lá. E aí, passado uns 15, 20 dias, essa primeira prospecção se concretizou. E é isso, não tem segredo, né? É ir dar água para quem está com sede. Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho essa coisa de prospecção e fazer o que tem que ser feito. A pessoa, né, tá demandando ali, tá com uma necessidade, você vai lá e oferece solução para a necessidade da pessoa, né? Exatamente. Foi muito interessante, né? Porque vocês imaginam que a Bia foi a primeira, né? Então, a gente ainda está em evolução do processo de metodologia de ensinar as coisas, né? Então, assim, eu falei, bom, eu vou fazer com a Bia o jeito que eu fiz. Eu pus o pé na rua, né, gente? Foi a primeira coisa que a gente fez. A gente sentou na praça, né, Bia? Tomamos um café e falamos, Bia, eu vou te ensinar agora as melhores técnicas de prospecção. Eu comecei a bater de porta em porta. Não conheço Poços de Caldas, né? Não tinha estratégia, gente. Às vezes a gente está esperando as melhores estratégias, né, Bia? A melhor estratégia chama sair fazendo. E às vezes também você fica almejando os grandes e tal,
e os grandes são processos longos e não que não sejam interessantes, né? Todo mundo quer ter uma carteira grande, algumas carteiras grandes para se manter aí, para dar um fluxo legal, mas os grandes são negociações longas, demoradas, mais trabalhosas, né? Eu acho que num primeiro momento, para aprender a jogar o jogo, é isso, você está nos grupos de empregos, né? Vendo ali, os empresários colocam ali as vagas, que eles têm necessidade, e se organizar e fazer esse jogo. Aliás, gente, eu trabalhei muito tempo, né, em consultoria, e o maior erro que a gente comete é ficar dependendo de cliente grande. O melhor negócio são vários negócios pequenos que você pulveriza, né? Se você perde uma conta de um cliente grande, eu já vi consultoria quebrar, porque tinha um cliente só, mas você que tem vários clientes pequenininhos, gente, tem trabalho o tempo inteiro. Isso é um aprendizado que eu trago lá da representação comercial, né? Eu atendia as grandes contas, mas era um pouco tenso mesmo, porque quando uma delas deixava de comprar, comprometia totalmente o faturamento, né? Exatamente. Então, os pequenininhos, se você ainda não fez porta a porta, né, que é a técnica de venda, né, chama PAP, é uma excelente forma de você fazer negócios, né? Vocês sabem que a gente é muito bom de marketing digital, né? Então a gente não vai deixar de fazer tudo que for preciso, mas nada exclui, gente, a energia que a gente põe na rua, né? E a Bia tem muito essa característica, ela faz muito networking, né, Bia? Faço, Assim, até o momento eu não fiz nenhum tipo de investimento em nada. O único investimento que eu fiz aqui foi me associar a um clube de empresários, tá? E fazer network com esse grupo, né? É verdade. Como que foi o resultado do grupo de network? Como tem sido? Tem sido positivo, assim, tem sempre rendido indicações. Eu tenho retorno do meu investimento, né, que é um investimento mensal. Com certeza eu tenho retorno dele para, né, para muito mais. Mas, assim, nunca investi em WhatsApp, em Facebook, Instagram, nada disso. Não houve nenhum investimento em mídia, nem nada. Só o único investimento foi no clube mesmo e fazer network. E outra coisa também que é legal, que você faz lá, além do clube de empresários, Bia, que eu faço, além do clube? Que você já fez em posts, que foi legal, assim, que você achou que foi bacana? Né, a gente, logo que a Betânia chegou também, a gente procurou o Sebrae aqui, a gente já se conectou com eles, e Senac também, eu já me conectei com o pessoal do Senac, essa semana mesmo, segunda, terça e quarta, a gente estava num evento aqui que eles fizeram de empregabilidade, então a gente atuou em 3 regiões distintas da cidade, com apoio do Senac e da Prefeitura. A gente esteve presente, inclusive a gente foi o stand reconhecido como o stand mais visitado, viu? Que bênção, né? Que lindo, parabéns. E aí a gente era a única empresa ali que estava com o notebook na mesa, já captando os candidatos, já cadastrando eles, já entrevistando e já encaminhando para os clientes, entendeu? Tinha uma empresa concorrente nossa lá, assim, as outras empresas, né, empresas com representatividade grande, né, grandes contas aqui de Poços de Caldas estavam lá fazendo captação também, mas todo mundo naquele processo manivela ainda. Então, deu para ver que a gente tem um diferencial, e isso foi reconhecido até pelo pessoal do próprio Senac, que falou, nossa, foi visto que a busca pela BM foi bem maior do que qualquer outro stand. O preço também é agressivo, ali, é bem bom o nosso preço. Bia, uma das coisas que eu mais admiro em você, porque você é uma pessoa muito flexível,
né? Então, todas as vezes que eu falo para a Bia alguma coisa, ela imediatamente ela põe em ação, ela vai atrás. Então, eu quero te reconhecer por isso, porque você é muito ensinável, né? A Bia é muito ensinável. Tudo que eu falo para ela, às vezes ela toma umas porradas minhas, viu, gente? Né, Bia? Uhum. Bia, não faça isso. Bia, faça isso. E a Bia é bem bacana nesse sentido, porque ela é muito... Ela ouve, né? Ela absorve muito bem. Eu tenho um modelo de gestão bem dominante, assim, às vezes eu não tenho... A pessoa pergunta, eu respondo. Sabe aquele tipo de dominante que é grosso sem saber? Eu tenho certeza que às vezes a Bia deve fazer assim, né? Porque ela não é o mesmo perfil que eu, ela é um perfil bem emocional, né? Ela é I 100%, a Bia. Ela é IS 100%, apesar dela ter um dominante bem forte também ali, né, suportando o perfil dela, mas ela é bem emocional, então ela vai muito bem, né, nossa parceria dá muito certo, mas eu queria reconhecer você por isso, Bia, porque você é maravilhosa. Agora conta pra gente aqui, como que você fez para chegar, você conquistou um cliente recentemente, que foi a Ford, é isso? Não, a Ford é cliente nossa, mas a gente está em negociação com a ID Logistic. A ID Logistic é uma multinacional francesa que presta serviço para a Danone aqui. A gente está em trâmite só de fazer cadastro, porque o que acontece? Eles têm uma demanda que eles não conseguem suprir, né, internamente nas vagas. E essa oportunidade veio de networking também. Eu tenho uma parceira que é psicóloga comportamental em empresas, que dá cursos, né, dá assistência em algumas empresas aqui em Poços de Caldas, que faz essa indicação. E tudo surgiu, e no início até surgiu de um desconforto essa parceria, né? Que ela também participava do grupo de empresários e também fazia recrutamento e seleção. E ela ficou desconfortável com o pessoal me indicando e tudo, e não indicando a ela que estava ali há mais tempo. Mas aí a gente fez do limão uma limonada, prestei serviço para ela quando ela ainda tinha o RH dela, quando ela ainda prestava esse serviço e não conseguia eficiência na entrega de vagas. Fiz um preço bacana, assumi as vagas dela, entregamos. E aí, hoje ela é uma parceira também. Então, assim, eu gosto muito de gente, sabe? Eu tenho esse probleminha. Então, eu vejo as pessoas, eu vejo, assim, oportunidade de ser ajudada, de ajudar, de contribuir. E eu acho que é esse aí que é o segredo do negócio todo. É verdade. Aliás, isso que você falou agora é um baita do insight, gente. O que acontece quando a gente é um especialista? Existem muitas agências 360, né? Agências de RH que fazem tudo. A gente faz tudo, tá? Mas o nosso carro-chefe é recrutamento e seleção. E por que ela é recrutamento e seleção? Porque recrutamento e seleção é porta de entrada. E olha que legal que aconteceu com a Bia. Ninguém consegue entregar recrutamento e seleção igual a gente. Entendeu? Treinamento, consultoria, etc. Talvez você, como consultor, seja uma pessoa diferenciada. Vem muito consultor pronto do mercado para cá. Vem muito profissional pronto do mercado para cá. E tudo bem, porque esse é diferencial seu, mas ele não é duplicável. Tá? Por quê? Porque você tem que pensar quantas consultorias eu consigo pegar. Eu não consigo pegar muito. Se você pegar consultoria, você não tem um negócio com escala. Certo? Se a pessoa quiser você, por que eu parei de dar treinamento? Porque as pessoas querem eu. Eu falei, não, eu não, né? Porque eu só dou online. Por que eu só dou online? Porque o online é duplicável. Quando não é online, não é duplicável. Porque online eu ponho quantas pessoas eu quiser aqui, certo? Quando é presencial, não dá. Tá? Então, uma coisa que a gente precisa ter é uma mentalidade duplicável. Olha que interessante que a Bia falou aqui. Essa consultora, que é parceira dela lá em Poços, ela abriu uma consultora de recrutamento e seleção. Sabe o que aconteceu? Ela estava quase se queimando no mercado porque ela não conseguia entregar, não foi, Bia? Uhum. Não consegue entregar, porque ela não tem modelo de escala, gente, igual a gente tem. Aí ela vendeu um tipo de projeto lá, não conseguiu entregar e passou para a Bia. E hoje ela está vendendo os projetos dela de treinamento lá, porque ela não tem um mindset de escala, e passa todos os recrutamentos para a Bia.
entendeu? A gente sai do play de muitas pessoas por conta disso, entendeu? O recrutamento e seleção, ninguém bate com a gente. Recrutamento e seleção é só a gente. E no final eu atendo também agência de emprego, eu atendo consultores, eu faço parcerias, entendeu? Tem ferramenta minha aqui que eu não vendo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma parceria ontem com um cara da Super Estágio. Quem conhece a Super Estágio? É uma franquia especialista em estágio. Eu fiz com ele. Eu posso fazer estágio por aqui? Posso. Mas ele me levou numa conta de mais de 50 mil reais por mês. Você entendeu? Tem coisa que você semeia, você colher ali na frente. Tem coisa que a gente tem que aprender a fazer negócio, entendeu? Porque às vezes vai ali mais a parceria, né, do que você executar um negócio que vai dar pouco dinheiro, é melhor semear. Semeia um, colhe outro. Então, foi excelente essa estratégia da Bia. A Bia é muito focada em recrutamento de seleção, né? Ela acho que vendeu um ou outro costura de disque, talvez, né? Ou nem vendeu, né? Não, nem vendi. 100% focada em recrutamento e seleção, né? E, Bia, conta pra gente, nesse processo, quais foram os seus altos e baixos, suas dificuldades, suas forças. Conta aí um pouquinho pra gente, que a gente sabe que você tem você é a mais antiga aqui. Faz quanto tempo você está na BM Vagas? Desde setembro, né? De 2024. Setembro de 2024, você é a mais velha. Conta aí, como é que foi, o que você aprendeu, o que você... Conta aí. Assim, empreender, né, não é coisa tão fácil como se imagina, né? A gente tem que ter... O maior desafio sempre, eu falo em todos os momentos da vida da gente, seja na vida pessoal ou no trabalho, sempre é a gente mesmo, né? Eu falei, a BM, eu não tenho dúvidas, ela me dá toda a estrutura para desenvolvimento. E como eu vou me desenvolver? Eu que tenho que me capacitar agora. Meu desafio sempre foi comigo mesmo, sabe? Como me tornar mais eficiente, mais capaz, enfim. Como enfrentar os desafios pessoais, né? Sem que isso interfira tanto nos negócios, né? Porque a gente é uma só, a gente não é separado profissional, pessoal. Enfim, a gente aprende todos os dias, né? Todos os dias, né, Bia? A Bia toma feedback até no Instagram, gente. Ela manda story para mim e eu respondo para ela quando eu não concordo, né, Bia? Eu falo, Bia, para com isso daí. Bia, para com isso daí, Bia. Ô, Bia, e assim, com relação às competências técnicas, né? O que você acha que você aprendeu desde o começo? Eu tô fazendo assim, o que eu mais tenho aprendido é fazer gestão de emoção, porque a gente, né, como diz, o meu perfil é um perfil mais emocional, né, então, assim, a gente fica muito presa a números, a resultados, enfim, isso para mim é um fator que me abala muito, sabe? Então, eu aprendi a não oscilar o meu humor, nem a minha força, nem nada, por conta disso. É o que a Betânia fala, semear e esperar a colheita, porque a gente não tem resiliência, nem às vezes não tem uma fé tão latente que nos ajude nesse processo, né? Então, esse é o meu maior aprendizado, é aprender a confiar, né? A confiar no plantio e a confiar que a colheita virá. E a BM tem sido meu esteio, assim, né? Em momentos de desafios aí pessoais enormes que eu passei nesse setembro para cá. A BM, com certeza, tem sido meu esteio, a minha força. Olha, Bia, você é maravilhosa. Você evoluiu tanto que tem coisas que você nem percebeu. A gente que está aqui, né, acompanhando o desenvolvimento principalmente os primeiros, né, gente, que eram muito próximos da gente. Gente, a Bia era uma pessoa offline. Sabe o que é uma pessoa offline? Ela não é, Bia? Zero tecnologia.
zero tecnologia. Pensa para fazer a transição dessa mulher para ela trabalhar online e o tanto que essa mulher sofreu. Ela não sabia mexer nas redes sociais direito, entendeu? Ela não sabia, a gente mandava um link para ela se bananava toda. Pensa numa pessoa offline, gente, de venda de porta a porta, né? Porque a dificuldade dela, de muitos aqui, é fazer o porta a porta, né? Ir na rua, bater na porta, etc. Da Bia, essa não era a dificuldade dela. A dificuldade dela era ser online, gente. Então, a gente pegou uma pessoa, a típica pessoa de transição de carreira, para fazer um processo online. Porque tem gente aqui que vem muito pronto já. Eu vejo o pessoal ali, tá vendo? O pessoal já vem de fone já. É uma galera que já vem online. O Edilson tá de fone, a Vanessa tá de fone. É uma galera que vem online, gente. Vocês não têm noção que essa mulher aprendeu nesse período. Ela não sabia mexer direito em nada. Nada. Ficava dependente da assistente. Não é, Bia? Sim. Uma dependência da assistente, ela punha nós doidos aqui com ela, porque ela estava lá em Poços de Caldas, ela queria vir para cá, falava, não, Bia, fica tranquilo, nós vamos ensinar você a trabalhar online. Gente, que loucura que foi, né? Então, é muito interessante ver o processo e o progresso da Bia, e vendo que cada um tem suas forças, né, e suas fraquezas. A verdade é que a Bia bateu a meta dela em 30 dias, né? Ela foi um curisco. No começo ela foi muito bem, né, Bia? Sim. E aí, você teve altos e baixos, Bia? Conta pra gente. Foi muito bem, depois falou, meu Deus do céu, todo mundo sumiu, como é que foi isso? Eu tive, na verdade, questões, né, de dezembro eu fiquei 5 dias na UTI, trabalhei da UTI, a BM maravilhosa, eu vi a roda girar da UTI, falei, meu Deus, que bom, né, que eu posso ficar aqui e ainda assim ver as coisas acontecerem, né? Tinha uma assistente virtual online nessa época. Hoje eu tenho uma assistente que fica comigo aqui e depois, depois esse processo aí de UTI e tudo, o aprendizado também que ficou que com relação à prospecção eu peguei muito firme no começo com prospecção. Eu sentava aqui em casa, eu passava um dia inteiro fazendo prospecção, entendeu? E aí, a hora que começou o jogo, eu me envolvi muito no processo, né, no operacional, e aí a prospecção ficou mais de lado, aí chegou um certo momento que a coisa deu uma baixada. Por quê? Porque eu tirei o foco da prospecção. Prospecção, faça chuva, faça sol, cai a pedra, está na UTI, você tem que fazer todo santo dia, né? Porque senão o fluxo cai mesmo, não tem outra fórmula, né? Tem momentos que você vai ter muita indicação de cliente, tem momentos que cliente vai fazer muita recorrência, mas só que a única certeza que você pode ter é que você vai ter um fluxo mais constante, mais regular, mantendo o fluxo de prospecção constante e regular, né? O resto é variável, assim, de 0 a 1 milhão. Muito bom. Foi isso mesmo, né, Bia? A Bia, quem que era assistente? A sua assistente na época era a Sara, não era? A Sara. Sabe a Sara que vendeu a unidade para vocês, para a maioria de vocês? A Sara foi assistente da Bia nesse período. A Sara entende todos os processos das franquias, porque ela esteve junto com a Bia. Ela prospectava negócio com a Bia na UTI, a Sara vendendo e coordenando as coisas com a gente aqui. A Bia, gente, eu cheguei a fazer reunião com a Bia na UTI, com cliente, vocês acreditam? Ela, Betânia, eu tenho uma reunião agora, o sinal oscilando, né, ela lá, tal, disfarçando, e eu aqui apresentando para ela. A gente não deixou a bola cair nenhum dia, né, Bia? Nenhum. A gente não deixa a bola cair, né? Então, é muito legal, né, a gente... E assim, o que eu tenho para falar para você que está entrando nisso? Esse é o poder da alavancagem, né, das coisas não dependerem totalmente de você, tá? Então, alguns aprendizados aqui.
tenha uma estrutura para te apoiar, não tenha cabeça de consultor, porque um consultor que vai para o hospital, a empresa para. Um consultor que vai para o hospital, a empresa para. A gente precisa que seguir a metodologia, a gente ter os headhunters cuidando dos processos seletivos. Não entre no processo seletivo. Não entre no processo seletivo. Você tem que ficar no gerenciamento. Lógico, no começo, nas primeiras vagas, faça os processos seletivos, aprenda a fazer, tá? Mas depois, não execute nada. Eu sou assim, ó, eu vi que a minha habilidade é comercial. Então, eu não fico sofrendo para querer saber fazer tudo, ou não, assim, para querer estar presente em tudo. Eu quero estar presente onde eu sou boa, onde eu tenho a minha habilidade, onde é a minha vocação, a minha vocação é extremamente comercial, entendeu? Não me põe na frente do computador para fazer Canva, para fazer nada que eu não vou, entendeu? E tem gente que tem outras habilidades, então arrume um assistente que faça, alguém que faça o que você não faz, né? A pessoa que vier para te ajudar, ela tem que te complementar. Se ela for fazer a mesma coisa que você já faz, não vai ser um braço, né? Exatamente, né? Então, assim, o processo seletivo, gente, se você se envolver no processo seletivo, o comercial para. E se você parar de pôr foco no comercial, a empresa para. Então, se você colocar foco em alguma coisa além do comercial, alguém precisa fazer o comercial para você sempre. Combinado? Sócios. Tenham uma empresa que não vende, não é uma empresa. Senão você é um consultor. E consultor a gente já sabe. Não somos consultores aqui, somos empresários. Combinado? Ô, Bia, e o que você está fazendo para prospectar? Conta pra gente. Eu assim, igual eu te falo, a gente está sempre ligada, né, nos eventos que o Sebrae proporciona, que os grupos de RH aqui, né, proporcionam, sempre participando também dos eventos do clube, dos empresários, diariamente estamos presentes nos grupos de WhatsApp, vendo as demandas, colocamos em planilha e vamos prospectar. A gente liga, a gente manda o WhatsApp e vamos mantendo contato. Muito bom, excelente. Então, é tudo WhatsApp também? Você usa muito WhatsApp? Liga para o empresário, é isso? Liga. Para mim, o meu melhor resultado sempre foi em ligação, tá? Mas eu uso a minha assistente para quê? Para ela já mandar a apresentação comercial e quando eu ligo para o cliente, eu já converso com ele, falo, porque o que acontece muitas vezes? Fala, então manda a apresentação comercial. Não, a apresentação comercial já está aí com você, e já, eu já adianto. Já posso montar um grupo, né, Bia? Então, eu acho que, assim, tanto captação de candidatos quanto captação de novos clientes, a gente está atuando onde tiver possibilidade de atuar, né? Exatamente, Bia. E como tem sido os seus planos de futuro aí? Onde você acredita que você vai chegar com a gente? Sim, eu vejo que é um oceano, assim, bastante, né? Dá para nadar em larga escala, né? A gente está só começando, está só no início aí de um voo de aprendizado, né? De autoconhecimento, como a Bethânia falou, porque como eu falei no início, falo agora, o desafio sempre é a gente mesmo, né? A gente tem uma mentalidade, vem de coisas que são limitantes, né? Né? Na representação, eu tinha uma perspectiva, hoje aqui na BM eu tenho outra, a gente tem que se adaptando às perspectivas até dentro do que é bom, né? Às vezes a gente se limita e sem ver que está fazendo isso, né? Então, eu procuro fazer o melhor que eu posso a cada dia, e eu acho que é um dia atrás do outro, né? E assim, só que a gente sempre um dia atrás do outro, sempre com muita esperança de crescimento, porque
eu vejo possibilidades infinitas, né? E eu vejo, assim, boas sementes que já foram plantadas em muito pouco tempo, muito reconhecimento, muita abertura, um mercado muito receptivo, tanto de clientes quanto de instituições mesmo. Você vê a UAI, é um parceiro nosso aqui, que a gente está presente lá 2 vezes por semana, fazendo mutirão no espaço deles. Todo mundo que vai lá procurar emprego, eles encaminham para a gente. Não tem um dia que eu não receba um candidato que seja encaminhado de lá, entendeu? Eles fazem carta de encaminhamento para a gente. Olha só. Eu até diante de outra questão pessoal que eu tive, me separei há 2 meses atrás, nesse processo de empreender e tudo isso, até que me questionei se eu ficaria aqui em Poços, se era mais interessante eu mudar. Eu falei, nossa, mas já tem tanta semente boa plantada e florescida em tão pouco tempo, que eu acho que não é o caso. Muito grata, né? Porque as portas se abriram assim, de uma forma muito, assim, o secretário de Desenvolvimento lá no nosso stand, no Senac, reconhecendo nosso trabalho, pedindo até feedback de como fazer algo através da prefeitura. Então, assim, é um reconhecimento. E a Betânia falou, vai atrás do secretário de Desenvolvimento. Tinha 10 dias de BM. Eu fui lá, sentei na mesa dele, estou chegando, estou aqui, estou com um projeto novo. Era época de eleição, né? Mas, graças a Deus, as coisas, né, têm sido muito positivas e muito produtivas também, no sentido de boas conexões. Você fez um trabalho muito bom aí, né? Seguiu o passo a passo inicial. Assim, qual que é a intenção? Nós sermos a referência de empregabilidade da cidade. Quando alguém pensa em procurar emprego, as pessoas precisam lembrar de você, da BM Vagas, entendeu? Nós somos parceiros estratégicos da prefeitura, né? Então, você precisa ir atrás do secretário de desenvolvimento da cidade, se colocar nessa posição. Então, a Bia, hoje, ela é a representante da Secretaria de Desenvolvimento com relação à empregabilidade. Os caras abriram a UAI pra gente lá. Vai 2 vezes por semana na UAI lá, entendeu? E essa era a visão. Né? Gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Eu não fiz nada, eu só cheguei lá e pus minha cara e falei, olha, eu tenho uma empresa, tal, posso? Vem, quer vir amanhã? Vem. Entendeu? Porque às vezes a gente cria um monstro, né, para acessar alguns lugares e algumas pessoas, mas... É uma lacuna do mercado que a gente encontrou, entendeu? Essa foi a visão. Quando eu cheguei aqui, eu falei, onde as pessoas buscam emprego? Nós somos a ponte das pessoas buscando emprego. As pessoas na sua cidade aí, elas estão perdidas procurando emprego hoje. Eu recebo, gente, vocês não têm noção de mensagem que eu recebo de gente procurando emprego. Até hoje, as pessoas não entenderam direito como a BM Vagas funciona. Pensa bem, a gente tem muito trabalho a fazer, só que elas já entenderam que se elas vierem aqui, de alguma forma, elas vão ser informadas, entendeu? Então, vai chegar um momento aí na sua cidade que você vai precisar de ponto físico, porque a demanda é tão grande, e a Bia não precisou de ponto físico. Por quê? Porque ela vai na UAI. Então, as pessoas já encontram ela na UAI 2 vezes por semana. Se você encontrar um lugar igual a Bia encontrou em Poços de Caldas, você nem precisa de ponto físico. Porque aqui em Ouro Fino a gente montou ponto físico porque a gente não conseguiu essa parceria. Entendeu? Daí a gente abriu uma portinha para receber as pessoas, porque a demanda começou a ser muito grande. Né? Em qualquer momento a Bia vai abrir ponto físico também, isso não significa que ela não vai ter, mas ela pode trabalhar o negócio dela dessa forma, tá? Então, inclusive essa semana, olha, tem uma empresa que faz mutirão também na UAI, que não consegue suprir a demanda de candidatos, né, que ela precisa, mas elas não têm os recursos que a gente tem, né, a tecnologia e tal. Essa empresa mesmo que faz mutirão lá, me procurou essa semana para ajudar a suprir as vagas que ela não consegue
fechar todo mês, entendeu? É sobre isso, né? Superestágio, a mesma coisa. Superestágio que me buscou, tá? Superestágio veio atrás de mim para ajudar a arrumar, fazer recrutamento e seleção para eles. Olha só, o poder que é o recrutamento e seleção. Nós estamos ganhando mercado porque nós pegamos o jeito de recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção, a gente não tem concorrente no Brasil, gente. Ninguém é bom igual a gente, entendeu? Ninguém é bom igual a gente. Então, é um negócio que a gente precisa ir para a prefeitura e sentar do lado do secretário de desenvolvimento e falar assim, vim aqui para te ajudar. Aqui, por exemplo, a prefeitura não tem nenhuma iniciativa que apoie o empresário e que apoie a população, nem para buscar o candidato e nem o candidato para buscar o emprego. Uma cidade de 180 mil habitantes não tem nenhuma ação da prefeitura com relação a isso. É de impressionar, né? Não tem no Brasil inteiro, e quando tem, acaba em 4 anos. Quando acaba o mandato do prefeito, acaba tudo de novo, e começa do zero, entendeu? E conforme a gente for construindo isso, né, a gente vai construindo esse crescimento, gente, de gestões. O prefeito sai, a gente não. Olha só, os vereadores mudam, a gente não. A gente é o que sobra quando os governos saem, entendeu? Pensa bem a nossa influência. E é esse nível de influência que a gente está construindo ainda, né? A Bia novinha também. A Bia está só começando, já começou em setembro, tá? Do jeito que ela fala, parece que faz 10 anos, né? Não, mas a Bia começou em setembro, ela é novinha, entendeu? Passou altos e baixos, né? Em 8 meses, né? Completando hoje. A Bia já foi para UTI, passou por uma separação. Mas em nenhum momento ela pensou em parar de trabalhar na Baby Vagas, né, Bia? Não. Se mudar de cidade, mudou de marido. Não mudem de marido e mulher, tá, gente? Não é uma recomendação também, tá? Não pensem em mudanças drásticas assim, tá? Mas, assim, entendo que a construção do nosso negócio é uma construção também de longo prazo. Porque quando o prefeito da sociedade sair, não vai sobrar pedra sobre pedra no que ele está fazendo, infelizmente. Né? Nem as boas, nem as más iniciativas, mas nós continuamos sendo o lugar onde as pessoas buscam emprego. Então, entendam o trabalho social também que nós estamos executando. Não é um trabalho só de consultoria, é um trabalho social de ajudar as pessoas a buscarem emprego. As pessoas da cidade precisam conhecer você. Vai na escola pública, dá palestra de primeiro emprego. Vai no Senac, vai no Senai, vai no Sebrae. Essa técnica, né, do levanta a bunda da cadeira, ela é fundamental para as pessoas te conhecerem. Põe energia na rua, né? Interessante também, me procurou um consultor do SESC. Eles recebem uma grande doação da Danone aqui, e eles distribuem para as ONGs, todas que têm aqui em Poços, para as instituições sociais, e aí ele me propôs que a gente conheça todas essas instituições e faça um trabalho também de captação de candidatos, entendeu? Eu achei maravilhosa a proposta dessa pessoa, espero que a gente siga nesse projeto aí. Ah, com certeza, são os S's, né, da prefeitura, Sebrae, Senac, Sesc, todo mundo, gente, são parceiros nossos, né, prefeitura. Então, é nesse lugar que vocês precisam andar, nesse nível de influência, porque nosso negócio é um negócio de influência. A gente tem que influenciar os jovens, a gente tem que influenciar os empresários. Se vocês conseguirem fazer isso nesse nível aqui, não tem como dar mais certo. Tá? Então, agendem essa semana aí. Se você ainda não conheceu o secretário de desenvolvimento da sua cidade, liga para ele e fala para ele que você vai sentar com ele, né? Proponha para ele que você é uma ponte, vai lá servir as pessoas. Nosso negócio é um negócio de servir a sociedade. Então, você vai lá e fala para ele, estou aqui para te servir, estou aqui para te ajudar, o que eu posso fazer para te ajudar? Entendeu? Aqui na minha cidade, o povo achou que eu ia ser vereadora.
Eu falei, não vou, gente. Deus me livre, né? Vocês ganham mal, vocês não estão entendendo. Eu não quero o lugar de vocês. Daí eles ficaram concorrentes, ficaram com medo de mim. Ela vai ser roubar o nosso lugar, vai ser a vereadora mais votada. Não vou nem concorrer, fique em paz, que meu negócio é outro. E o negócio de vereador de 4 em 4 anos, tinha que fazer eleição, nosso negócio, gente, para sempre, né? Depois que você constrói, tá tudo pronto lá, então dá tudo certo. Ô, gente, alguém quer fazer perguntas para a Bia aí? Edilson, fica à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Essa parceria no UAI aí é para captação dos candidatos? Aí você coloca lá um computador e já vai fazendo o cadastro, é isso? Exatamente, para captação. Os candidatos, a gente cadastra as nossas vagas no banco de dados da UAI. Todo mundo que vai lá procurar emprego, eles dão uma carta de encaminhamento com o nosso número de telefone e informa que a gente está lá realizando triagem terça e quinta-feira. A gente já está lá toda terça e quinta. Joia. De nada, disponha. Bom dia, gente. Eu acho que hoje a gente tem 2 extremos aqui. A Beatriz, a mais velha, e eu e o Edilson, os mais novinhos. A gente entrou agora em maio. E a minha dúvida, na verdade, vocês até já responderam um pouco, mas é porque eu sou da área de recursos humanos, dentro da prefeitura aqui da minha cidade, e eu tinha dúvida de como que a gente pode trabalhar sendo CNPJ com empresa pública, né? Como que faz isso? Eu acho que no seu caso, como você está dentro da prefeitura, eu acho que você vai ter que ter um elemento neutro fora da prefeitura, né? Construir, assim, essa estrutura de jogar esse negócio, depois a gente pode até agendar uma reunião, pede o pessoal da operação aqui, marcar uma reunião estratégica com você, Cíntia. Tá? E, aliás, gente, quando vocês sentirem necessidade, eu saí de todos os grupos, ou da maioria deles eu estou saindo ainda, tá? Eu saí dos grupos de vocês, a gente está junto lá no Foco Comercial, mas o que vocês sentirem necessidade, vocês fiquem à vontade para pedir para as meninas agendarem comigo. Eu saí porque eu estou pensando no negócio de vocês também, tá? Mas se eu ficar ali no dia a dia da operação, tomo tempo, né? E a gente fica com sobreposição de função. Mas sentiu necessidade, pede para agendar, né? A gente entendendo, a gente vai delegar aqui para a melhor pessoa. Se eu achar que eu posso contribuir mais, se vocês quiserem falar comigo, vocês podem agendar na minha agenda. Eu acho que o seu caso é bem específico, Cíntia, e é bem interessante de você já estar aí dentro, porque você já é a ponte, meu bem. Você conhece essa realidade mais do que todo mundo. Então, talvez você precise de um elemento externo para jogar isso enquanto você está lá dentro. Você é concursada? Não, eu sou comissionada, mas eu já estou a segunda gestão, né? Ah, legal. Eu sou gestora da folha de pagamento. Nossa, vida! Não. Inclusive, hoje quase que eu não assistia, porque hoje é dia de pagamento e meu telefone não estava parando. Então ele deu uma parada. Mas, enfim, aí eu não tenho contato direto com o secretário de Desenvolvimento Econômico, mas eu tenho muito relação com o assessor dele, então seria fácil, né, de eu apresentar, mas eu queria entender, de fato, como que eu vou fazer isso, e aí, então, de repente, num treinamento específico, né? A primeira abordagem com relação a isso é explicar para ele que você faz a organização do banco de dados da cidade. Tá? Então, isso é muito poderoso, porque a gente organiza dados, que é uma coisa que a prefeitura faz muito mal. Né? Então, assim, dificilmente a prefeitura hoje tem o nome das pessoas, com a formação das pessoas, eles fazem assim, ó, sabe como eles trazem treinamentos para a cidade? Assim, ó, plano de desenvolvimento das prefeituras é feito, deixa eu ver para onde o vento está tocando, porque quem sabe mesmo, pelo menos aqui na minha região, quem sabe o que as empresas precisam sou eu. Só que ninguém sabe, ninguém mais tem essa informação. Por quê? Porque eu que estou em contato com a empresa, eu que estou em contato com as pessoas. Eu vejo escolas dos S's lançando cursos aqui que eu penso, gente, para que esse curso? Ninguém está precisando disso, entendeu? É que aqui não tem os S's, mas a gente tem, sim. Se você tiver um bom relacionamento com a prefeitura, você é uma pessoa-chave,
né, que tem informação de formação, de gaps da empresa. Então, acho que a primeira abordagem é você informar que você vai fazer uma organização de dados e começar a cadastrar as pessoas no site, né, fazer os currículos por lá. Aqui tem o Cine, né, a porta... Mas eles não cadastram. Sim. Eu falo assim, que o Cine aqui, ele estava bem apagado. Aí, com essa gestão, eles deram uma levantada, e aí a prefeitura fica numa parceria muito grande aí com o Cine. É igual o UAI. Cine e o UAI é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Eles são, mas eles são um local lá, né? Mas eles não têm estrutura para atendimento igual a gente tem, entendeu? O que você pode fazer, depois a gente pode até entender as peculiaridades certinho, é ver como que você pode se conectar com o Cine e ser um parceiro estratégico deles ali com uma atuação de força. Tá? Depois você agenda, a gente entende direitinho como que funciona aí o Cine, a gente monta uma estratégia para vocês. Tá bom? E uma outra dúvida, a Beatriz já falou também um pouco, mas eu queria, assim, mais de fato, como que eu faço? Igual hoje eu vi 2 vagas, uma numa empresa de ônibus aqui da cidade e uma na Unimed. Eu queria, assim, já chegar, né, atacando. E aí eu queria saber como que eu faço. Eu não conheço as pessoas, não conheço, né, o RH da empresa. Não, mas na maioria das vezes você não conhece mesmo. Imagina Poços aqui, não sei se a cidade, quantos mil habitantes tem, a gente não tem. A minha eu ligo, pergunto quem é o responsável por recrutamento e seleção, tento falar com a pessoa, né, que faz mesmo, e explico como que a gente funciona, o que a gente pode oferecer. Eu gosto muito de falar que eu posso contribuir com a sua contratação aí, né, de forma muito efetiva e tal, e explico todos os nossos processos, o fluxo do nosso trabalho, o que a gente pode oferecer. Ok. E assim, o que eu sempre falo, Cíntia, é que a gente tem que ter a estratégia casca de bala, né? É um relacionamento. A primeira coisa é rapport. Entendeu? Se a pessoa gostar de você e você ganhar a confiança dela, ela faz negócio com você. Ela precisa gostar de você, tá? Então, mostrar para ela que a gente tem com relação a diferenciais e tal. Mas é isso aí, tá? Quem é o próximo? Eli? Tudo bem? Não estamos te ouvindo, amor. A gente quase não te ouve, dá uma interferência. Escreve a sua dúvida aqui, se você conseguir. Não dá para te ouvir. Omar, vai falando, escreve aqui no cantinho. Vai falar, Marcelo, você. Eli, escreve aqui pra gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, Omar. Uma honra aí escutar a Bia, né? A primeira franqueada, ela nos inspira aqui também. Ela dando as ideias aqui, eu já fui conversando com a Adriana, né? Que trabalha aqui comigo, falando, olha, vamos pegar essa ideia, vamos fazer essas captações do jeito que ela está falando. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua história. É muito bom te ouvir, né, e ver como você está se desenvolvendo aqui na BM. Queria saber, eu queria saber como que você está estruturada hoje, né, com a sua equipe, quantas pessoas você está trabalhando aí, primeira pergunta é essa. Hoje eu tenho uma assistente, tá, que fica presencial. Eu senti necessidade disso porque eu sou né? E ela fica comigo, ela faz os mutirões comigo. Então, vagas mais operacionais que eu consigo fechar pela UAI, que eu consigo fechar sem demandar para a Headhunter, eu remunero ela. E aí, um custo mais baixo, né? Porque ela já tem um ganho fixo. Então, eu fecho, e assim, a agilidade que a gente consegue fechar uma vaga com assistente aqui é muito maior do que a gente fecharia com o Headhunter, né? Porque
vagas operacionais, geralmente, são um pouco mais complicadas para os headhunters, né? As pessoas não têm acesso, é mais complicado, enfim. Então, eu faço muito isso. Demando as vagas operacionais para ela, a gente fecha lá através da UAI, enfim. E você pode abrir quanto que você paga para ela, com desse percentual aí que você paga por para ela? vaga, eu pago R$ 80 por vaga fechada aqui através da UAI. Legal, hein? Gostei dessa ideia aí. E qual que foi a pergunta mesmo? E aí você tá... qual o tamanho da sua equipe aí, né? Assistente, e você tá com quantos headhunters? 3 headhunters. Ah, tá. Legal. Mas, assim, eu nunca abri mão de ter um assistente, sempre tive, nem que fosse, porque eu não sou operacional, né? Então, operacional me deixa louca. Então, eu sempre tive assistente. Eu tive a Sara online, eu tive uma outra presencial, mas como a gente faz mutirão, faz tudo, eu achei que seria interessante eu ter alguém aqui em Poços de Caldas que pudesse estar junto comigo. Legal. É parecido comigo aqui. Tá bem parecido. Eu só não tenho a Adri, né, que trabalha comigo, ela é online também, mas parceiraça minha, né? E você, a última pergunta aí para dar chance pessoal, você está conseguindo crescer com o seu faturamento mês a mês? Você está conseguindo, apesar de no começo ter tido esses altos e baixos, né? Você está conseguindo aumentar a sua base de cliente? Ô, Marcelo, assim, eu vejo que a questão de empreender é a parte que às vezes é mais pesada para a gente, é que depende pura e simplesmente da energia da gente, né? E a gente como eu falei no início, a gente é um só, difícil a gente separar o pessoal do profissional, enfim. Então, Marcelo, você não sabe o que é ser mulher, tá, meu amigo? Meu amigo, ser mulher, fala pro Cássio, fala, filho, você não sabe o que é ser mulher. Eu vejo que é questão de foco e energia. Você quer manter seu faturamento, você quer aumentar, foco e energia, foco e energia. Se você por algum motivo, né? Às vezes você vai se permitir também. Agora eu estou sem muito foco, sem muita energia, porque eu estou com puta de um problema. E aí meu faturamento vai cair. Aí eu vou ter 3 problemas. Por isso que é bom a gente estruturar uma equipe legal, como a Betânia falou, né? Às vezes você não tá bem, tá resolvendo outras coisas, mas pelo menos sua equipe está tocando. A gente não pode ser eu presa, né? A gente tem que ser uma empresa. Então, eu conto muito mesmo com a minha assistente. Gostaria de ter uma pessoa além ainda, uma equipe um pouco maior, alguém focado só em prospecção mesmo, para fazer a roda girar. Penso em ter uma pessoa para fazer prospecção na rua também, entendeu? Até eu quero desenvolver. A Bia, na verdade, ela quer ir para a praia e organizar toda a equipe dela, né, amiga? Esse é o plano dela, que eu conheço a Bia. Ela quer ir para o Guaru, fica lá, que ela tem uma amiga lá que tem certo, né? Pode ir para qualquer lugar com a BM, né? Até é um assunto que eu quero desenvolver aí com a Betânia e com o Cássio, essa questão. Eu quero, sim, ter uma pessoa focada em prospecção, tanto no PAP quanto, né, prospecção mesmo, porque acaba que com as atribuições que eu passei para Bia, pensa que faz, Bia, não vem com esse papo para mim. Meu conversa com a Bia é desse jeito, ela quer delegar tudo, viu? Eu falo, Bia, vai você, Bia. Vai fazer o quê? Tá começando o negócio ainda. Pega isso, sua chinelinha, porque a Bia quer andar de salto, eu já falei para ela, eu não ando mais de salto. Olha, tá falando que eu sou madame. A Bia, a gente sai, a gente vai no Sebrae, eu já vou de sapato baixo. Ela não, ela vai de sandália abaixo, chega lá, ela põe o salto, ela ainda tem isso, eu já desci de salto, viu, gente? Eu só ando de tênis, bato pra rua, mas tem coisa que a gente mesmo tem que fazer, viu? Então, por enquanto... mas isso dela falar de delegar é importante também, porque você pode, às vezes, se estiver crescendo muito, você prospecta um tipo de cliente e outras pessoas que você tiver para fazer seus leads, um outro tipo de cliente, né? Você pode nichar, sei lá. É uma ideia, né? Legal, gostei da ideia. Parabéns, viu, Bia? Obrigada, Marcelo.
Ó, Bia, essa pergunta é muito boa, tá? A Eliane escreveu assim: eu queria saber o que você fez para lidar com a parte emocional. Se fez terapia, se fez curso, se ficava só na oração. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, que eu tenho sofrido muito com isso. Mas você está sofrendo para empreender? Com tudo, né? Dá para separar? Eu fiz tudo, eu fiz oração, eu faço terapia, já tem 4 anos. Aí eu choro, eu dou risada, eu faço. Liga para mim, apanha. Ligo para Betânia fala, engole o choro e vai. Primeiro a Betânia passou a mão, agora ela passou a mão na cabeça, agora ela só dá tapa na bunda. Fala, eu liguei para a cidade dela, arrumei uma igreja para ela, falei, agora você cuida dessa parte que daqui eu vou cuidar de outro jeito. Justamente, e isso foi uma coisa também, né, que Deus vai mostrando os caminhos para a gente. Deus sempre me abençoou através de pessoas, né? Mas é chorar, engole o choro, Bia. Olha lá, ó. Isso foi uma das coisas, né? Esse encaminhamento aí para a igreja e tal foi das coisas que foram encaminhadas. Ô, gente, vou falar uma coisa. Desculpa até, eu também me emociono muito, né, com essas histórias, acho maravilhoso, e eu acredito, assim, que para mim a BM é uma terapia, porque eu descobri o que eu amo fazer, é trabalhar na BM Vagas, né, porque eu lido com todo tipo de pessoas, eu tenho vocês aqui, essa Weekly, o Cássio e a Betânia, para mim, são maravilhosos, não canso de elogiá-los, né, os sócios aqui são espetaculares, né, o apoio que todo mundo dá aqui na BM é muito bom, tem os empresários que a gente também conversa, tem os candidatos, tem os headhunters, né, tem a nossa equipe, e também eu, assim, procuro a Deus, né, estar em comunhão com Deus, procuro uma ajuda espiritual e uma ajuda profissional também, né, eu acho muito importante, né, isso também me ajudou muito, né, eu fiz terapia, é uma coisa que foi espetacular e foi uma chave, assim, que eu virei na minha vida, né, além do espiritual, o profissional é a gente reconhecer que precisa de uma ajuda, só queria contribuir com isso aqui. Eu tinha um vazio também, assim, uma lacuna, né, profissional para ser preenchida na minha vida, porque eu fui mãe aos 18 anos, tive 3 filhos, e, né, eu sempre me dediquei muito a eles, né, muito à família, aos filhos e tudo mais. E trabalhava no negócio familiar, né, minha mãe é empreendedora, tem loja, tem de sapataria e tal. O meu irmão assumiu quando eu tinha uns 15 anos e se desenvolveu super bem, teve muito êxito e tal. Mas um dado momento da minha vida, quando eu criei meus filhos, eu larguei tudo, falei, chega, não é essa vida que eu quero, mudei de cidade, me separei pela primeira vez, mudei de cidade, vim para Poços de Caldas, veio eu e minha mudança. E comecei um projeto novo aqui. Mas, assim, a representação ainda não era uma coisa que me tocava a alma, sabe? Era uma coisa que eu fazia para ganhar meu dinheiro ali, para me manter e tal. A BM, realmente, eu falo, hoje é meu esteio. A BM é o que me faz acordar hoje e querer viver mesmo, querer seguir. Tá no mudo, Betânia. Tá mudo. Falei, que quer falar aí? Romulo levantou a mão primeiro. Eu falei que a Weekly vai só até às 10. Depois das 10 a gente fica porque a gente gosta, né? Romulo, pode falar. Bom dia, Beatriz. Parabéns pelo trabalho. Nunca tinha ouvido sua história. Interessantíssima, inspiradora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou muito sobre quando você aborda pelo telefone, isso me chamou a atenção. Eu tenho uma dificuldade aqui em que, quando você chega no decisor, geralmente, às vezes, não
não é o CEO, não é o empresário, às vezes é o cara de compra. E ele, na verdade, só quer saber quanto custa. Porque como ninguém apresenta diferencial, ele também não está interessado, ele acha que não existe esse diferencial. Então, ele só quer saber quanto custa. Tá, tudo bem, você tem... Para ele é só isso. Como é que você venceria essa barreira? Como é que você quebra esse argumento e chega em um lugar que ele tem que te entender, tem que entender que você é diferente? Então, o que acontece? Eu sinto, né, às vezes você está se referindo aí a empresas que já têm um RH estruturado, instalado, que fazem recrutamento e seleção por si só, não é isso? A esse tipo de cliente que você está se referindo? Às vezes não tem um RH, às vezes não tem um RH, às vezes ela só tem alguém que compra e para contratar, para contratar um colaborador, contratando o nosso serviço, precisa passar por um gerente de compras. Ele não tem RH, mas ele tem compras. As minhas prospecções por telefone, Rômulo, são sempre no foco de marcar um meeting para poder explicar o nosso diferencial. Eu não quero lhe explicar por telefone o que a gente faz, entendeu? Eu quero marcar meeting para poder estar frente a frente com a pessoa. Inclusive, no início da BM, eu incluía Cassius e Betânia em reuniões que eu achava mais relevantes. Eu incluía sempre o Cassius e a Betânia. Aprendi muito com eles a como falar com o cliente, como me posicionar, entendeu? Como quebrar barreiras e objeções. Entendi. Mas Tá bom. a área de compras, assim, não é um decisor, a não ser que seja facilities, tá? Recrutamento e seleção é a área de RH que contrata, não é a área de compras. Quem compra, foi essa a sua pergunta? Porque na verdade, quando, pelo menos o perfil que eu tenho pego aqui, de uma empresa que tenha, vamos lá, 30 funcionários, que é uma média muito comum aqui. E aí, ele não tem um RH, ele tem essa dor, ele tem dificuldade de contratar, mas ele também, quando vai contratar por qualquer serviço pago, para no cara de compras. É o dono que toma Porque ele essa que decisão. tem ali Tem um decisor ali. A empresa de 30 funcionários geralmente não tem uma área de compras, entendeu? Tem? Você encontrou esse cenário? eu tenho visto, por exemplo, eu achei, para ser bem honesto e específico, eu me deparei com 3 ou 4 casos. Uma era uma empresa de ônibus, que não é uma grande empresa de ônibus, e eles têm currículos sobrando para motorista, porque falta motorista, mas eles não querem, tem a dificuldade, mas eles acham que pelo número de currículos que eles têm, eles não precisam de alguém para contratar. Outra foi uma clínica, que foi até em Goiânia. Foi em Goiânia, que eu até pedi ajuda no grupo, não sei se vocês lembram, acho que a André me ajudou, me deu uma referência lá, e tudo que eu não estava falando com o decisor. O decisor era a pessoa de compra, porque era ele que fazia o RH. Entendi. Mas assim, o RH, ele só coleciona currículos, entende? Um colecionador de currículos, que eu chamo. E até em algum momento da conversa eu falei isso para ele. Mas, então isso tem sido um entrave, assim, porque eu estou tentando driblar, porque para chegar no dono, às vezes dói, às vezes essa é a minha grande dificuldade. Eu sempre falo Se eu que tivesse que expor uma dificuldade aqui, é chegar no decisor. matar um leão por dia é fácil, difícil desviar das andas. Você não conhece essa expressão? Sim. É isso aí. Olha pra você Comercial é isso, filho. Olha um exemplo agora. Uma cliente, ela me deu o bolo 4 vezes no meeting. Ela marcou horário comigo 4 vezes, me deu o bolo as 4 vezes. E toda vez que ela me dava o bolo, eu remarcava. Não tem problema, vamos remarcar, vamos fazer amanhã. Aí, me dava o bolo, me deu o bolo 4 vezes. Depois da 4ª vez, ela fechou uma vaga. A gente conseguiu, a gente pegou a vaga dela na segunda-feira. A gente já fechou a vaga dela ontem. A gente fechou a vaga dela com menos de uma semana. Está aqui no telefone me indicando um cliente, entendeu?
Então, às vezes é muito mais a persistência mesmo que faz o diferencial. Pessoal, posso só dar uma dica rápida aqui, do que eu tenho também encontrado, né, com relação a isso que o Rômulo trouxe. Que eu faço, né? Quando tem esses impeditivos, né, de áreas, né? Normalmente você tem que se cadastrar como fornecedor mesmo, tá? Às vezes você se cadastra, dependendo do tamanho da empresa, eles pedem para você se cadastrar como fornecedor, né? E aí eles normalmente entram em contato com você e você negocia. Mas eu tento sempre falar com os diretores da empresa. Como que eu tenho conseguido fazer isso? LinkedIn, cara. LinkedIn. Eu vou no LinkedIn da empresa, vejo quem é o CFO, COO, CEO, diretor executivo e mando mensagem direto para os caras, entendeu? Quando é uma empresa melhor estruturada, eu faço dessa forma. Então, eu consigo, às vezes o cara fala assim, procura o meu compras lá. Aí ele me dá o contato do compras, eu falo, olha, vamos supor aqui, usando um exemplo, o Cassius, né, pediu para eu falar com você. Aí você já ganha um outro peso, né, porque você não está indo descoberto, você está indo por indicação do diretor da empresa, entendeu? Isso tem funcionado para mim. Boa, Muito Mar. bom, Marcelo. Obrigado. Muito bom mesmo. Simples e muito bom. Obrigado. Obrigada, Mar. Foi boa mesmo. Ô, Vaninha, vamos ouvir você e vamos finalizar aqui para a gente produzir. Apesar que hoje é meu sexto, né? Vocês até um curto de trabalhar sexta-feira. Fala, uma vez eu trabalho toda sexta. Bom dia a todos. Fala, meu bem. Tá saindo o som aí para todo mundo, gente? Está. Primeiramente, agradecer aí a Beatriz, né, por dividir com a gente todas as experiências e escutando um pouco de cada um. Essa dica maravilhosa aí do Marcelo, viu, Marcelo? Amei. Acho que a nossa maior dificuldade é chegar realmente ao dono, né? Há um empecilho muito grande, mas uma coisa que a gente aprende muito aqui, a Bethânia sempre fala, essa questão de que a gente precisa estar exposto. Aqui em São José sou eu e a Fernanda, que também está online aí com a gente, e assim, todo dia a gente pega um tapa na cara mesmo, sabe? E dói, abala nosso emocional, porque nos faz colocar em dúvida até da nossa capacidade, e ainda tem o lance do que a Bethânia falou, somos mulheres, né? Temos nossos altos e baixos, não que os homens também não tenham, mas eu acho que a questão emocional nossa, ela mexe muito com a gente, né? E hoje aqui veio uma coisa muito assim que eu queria dividir. Nós estamos num processo de transformações nas nossas vidas. Eu, pelo menos, eu estou num processo que, tipo assim, cara, eu não tenho mais tempo para perder tempo, né? Quando a Bethânia fala assim, eu não ando mais de salto e eu vou com meu tênis, e é disso que a gente está falando, porque, tipo, ontem nós estávamos numa feira, eu e a Fernanda, onde nos colocou visível para as pessoas, porque lá tá vários RH que tem nome na cidade, então isso tem peso, e a gente está chegando, e tipo assim, quem é vocês? Quem vocês pensam que são? Que vocês estão chegando agora e vocês estão se achando. Mas é isso que a Bethânia fala realmente, entendeu? Nós temos um diferencial muito grande. Ontem ficou muito nítido, eu quero dividir isso com vocês aqui na feira, tipo a tecnologia que a BM tem, quantas empresas que estão lá, que têm nome no mercado e ainda estão no lance de uma pilha de currículos aí, e todo mundo, ontem nós fomos muito observadas, as pessoas, tipo assim, ficavam olhando a gente, falando, a gente muito disponível, muitas atenciosas, sorrindo sempre, e de tênis, tá, Bethânia? Enquanto as outras lá, todas no salto, eu falei, cara, eu não vou aguentar não, ficar no salto o dia todinho aqui. Eu falei, eu não tô no extrato, Fernanda, eu tô querendo extrato. Então aqui a gente dá tapa a cara mesmo, e todos nós aqui, quem está há 8 meses, 2 meses, 3 meses, não interessa, nós estamos no processo de transformação, de mudança de nossas vidas. Nós fizemos escolhas, e a gente não tem tempo para perder tempo, como eu falei antes.
E então eu vou usar o processo da borboleta dentro do casulo. Ela, antes de ser borboleta, ela fica presa lá por um grande tempo. É um processo dolorido, e você vê que o casulo ela fica fazendo esforço dentro do casulo lá, e você fica vendo que ela está se esforçando para sair, para que aconteça a transformação. Eu vejo que nós estamos nesse processo. É dolorido? É, e faz parte. E que bom que tem a Betânia e o Cássio, e toda essa equipe aqui. Isso que a gente faz não acontece com as outras franquias. Eu estou falando porque a gente tem escutado esse acompanhamento, essa questão dessa união, essa divisão. Nas outras é cada um por si, Deus por todos. E olha lá, você está entendendo? É muito legal essa divisão de comportamento, essa Pior que a gente não te ouve. O Roberto escreveu sobre a Bíblia do Vendedor, tá, gente? Que é um livro sobre vendas bem legal. Acho que é interessante todo mundo realmente investir nisso, né? Para aprender a vender. O Edilson já está no grupo. Escreve lá no grupo pra gente, Roberto. Grava um áudio lá pra gente. Está no comercial. O grupo que tá todo mundo é o foco comercial, tá bom? Aí a gente tem os outros grupos separados por níveis. A gente tem incubadora nível 1, incubadora nível 2, aí tem os sócios que estão maiores, daí a gente segue o plano de carreira. Os sócios ficam separados. Aliás, esse mês tem separação. Estou esperando o sistema entrar aqui para eu fazer as ações de reconhecimento. Não vejo a hora. Próxima Betânia. Oi, Marco. Posso só dar mais uma dica aí, pessoal, que acho que é importante né? também, além dessa que eu falei de você pesquisar lá no LinkedIn, o que funciona para mim, a melhor forma que tem de captar é o network. É você participar dessas feiras, como a Vânia falou aí, que vai em feira. Eu fui segunda-feira num grupo aí da Donep, né, que me convidaram aqui perto da minha casa. A gente conversa com eles, eu me associei a um grupo de empresários também, que é o CAI, e todos os grupos que eu participo, todos os lugares que eu vou, eu sempre tenho um ou dois clientes que eu consigo captar. Então, isso é muito importante. Como a Bia falou, né, no Senac, os S's aí do governo, né, é muito importante a gente tá mudando a nossa cara, mostrando, né, se mostrando ali, porque normalmente esses lugares é onde estão os donos dos lugares, é ali que você consegue fazer negócio. É isso. Perfeito. É isso mesmo. O nosso negócio é um negócio de relacionamento, né? Depois, todo o resto também é válido, mas relacionamento é essencial. Ô, gente, eu amo vocês. Você sabe que eu ficaria aqui o final de semana inteiro. Falei para o Cássio para a gente construir uma casa bem grande aqui para receber todos vocês. Vocês querem convencer o Cássio, por favor? Que hoje eu quero receber todos vocês e entrar em Barreira no meu projeto. Mas eu preciso... Quer finalizar? Finaliza, Bia. É a última, hein? Eu falei, né, sobre a lacuna profissional que eu tinha, de fazer algo que realmente acreditasse, que realmente fizesse, como diz a minha psicóloga, que me acompanha há 4 anos. Foi a primeira vez que eu ouvi você falar de algo e seus olhos brilharam. Então, agora eu a gente ama você, Bia!
Ai, que linda. Então é isso. Chora mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, muito obrigada por todos vocês. Então é isso. Chora mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, muito obrigada por todos vocês. A gente sabe que empreender não é para amadores. O processo de empreender envolve muito autoconhecimento, envolve altos e baixos, né? A vida da gente não para a gente empreender. As crises pessoais acontecem no meio das coisas. Então, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Tudo são fases, né? Tudo tem aprendizado, desenvolvam, vocês estão num lugar seguro para se desenvolverem, né? A gente está aqui junto com vocês, a gente está, fazendo de tudo para que vocês deem certo, mas existe um momento de vocês, o que Deus tem para cada um de vocês, que ninguém pode tirar o processo de cada um da borboleta. Se eu chegar no meio do casulo e cortar o processo da borboleta, eu mato a borboleta. Então, respeitem os processos. Né? São processos, alguns já chegaram borboletas, tem uns que chegam, 5 minutos voam, tem pessoas que vão passar Eu acho que o importante, desculpa, Betânia, te interromper, é você acreditar no que você faz, no seu potencial, no que a BM tem para oferecer de suporte e no caminho que você quer trilhar. Porque eu tenho uma enorme dificuldade de fazer coisas que eu não acredito. Eu fico amarrada. Eu vendia leite, eu não bebo leite. Eu acho leite de caixinha a pior bomba que tem na vida. Entendeu? Então, para mim, não era muito fácil vender leite, não. Vai deitar lá que não. Entendeu? Então, assim, eu acho muito importante que a gente, né, se a gente chegou até aqui, que a gente realmente confie na jornada, acredite. A gente está cercado de pessoas maravilhosas. Porque assim, E os que chegam borboleta é porque já passaram pelo processo lá atrás. Em outro lugar, exatamente, Marcelo. Ninguém nasceu Ninguém borboleta. chega, né, do nada. Ninguém chega, sai da barriga voando, né? Não. É isso aí. Gente, um beijo para cada um. Uma sexta-feira abençoada. Muito obrigada, né, por vocês estarem aqui com a gente. Sem dúvida, a nossa Weekly é o ponto alto do nosso negócio, né? Beijo, gente. Bia, você é maravilhosa, meu amor. Engole o choro e vamos. Engole o choro.